É um desafio muito maior você transmitir uma mensagem por escrito do que falado. E eu descobri isso na pele, agora há pouco, com um cliente. E eu vou compartilhar esse ocorrido aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E agora, exatamente uns 30 minutinhos atrás, eu mandei uma mensagem para o cliente e eu disse exatamente assim: eu sei que o combinado não foi esse, mas será que o senhor consegue acertar metade do serviço comigo? E ele me ligou imediatamente, muito bravo, tipo, muito bravo mesmo, falando: como assim não é o combinado e não sei o que tem, se apareceu do nada lá e você agora tá me cobrando, e tudo porque ele entendeu da forma que ele quis entender. Aí eu consegui expressar para ele a forma que eu quis deixar claro por escrito, só que no escrito o que acontece? A pessoa que lê, ela vai incutir naquelas palavras a emoção que ela tiver no momento ou a forma como ela está mais acostumada a lidar com as informações que chegam para ela. E isso nem sempre tem a ver com a mensagem do mensageiro. Por exemplo, eu quis dizer para ele que não foi o que a gente tinha combinado. O que a gente tinha combinado era ao término do serviço o senhor acertava tudo. Só que como não vai ter como a gente acertar, finalizar o serviço essa semana, e como eu recebo semanalmente, se o senhor puder fazer a gentileza, isso que eu deveria ter escrito, né? Mas eu fui muito sucinto na escrita e ele não entendeu dessa forma. Eu deveria ter dito para ele que se ele pudesse fazer a gentileza, pagar metade do serviço, porque quase metade do serviço está concluída, me ajudaria muito. Num passado não muito distante, essa situação teria abalado com todas as minhas estruturas emocionais. Eu teria ficado desesperado, com medo e com raiva, e estaria agora cuspindo marimbondo. Só que no momento eu tô tranquilo, eu tô zen, eu tô equilibrado. E esse equilíbrio é muito importante e por isso eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês. Porque muitas das vezes os conflitos que a gente cria na nossa vida é justamente por não ter entendido a mensagem que o outro quis passar. Aí a gente já joga os bois na frente da carroça, aliás, a carroça na frente dos bois, e vira uma bagunça só. Se a gente vai na emoção da pessoa, estraga tudo, sabe? E em vários momentos na ligação, eu tive que pedir perdão para ele, desculpa, porque realmente eu tinha me expressado mal. Só que isso no passado era absurdo para mim, reconhecer um erro. Eu tinha uma dificuldade tremenda e isso vem do ego. A gente não quer admitir que a gente errou. E eu já errei várias vezes e com tanto de erro que eu cometi, eu fui aprendendo que é muito mais sensato a gente ser humilde para reconhecer que estamos errando. Em várias coisas a gente está errando. Só que na maioria das vezes é inconsciente. A gente não tem consciência do erro que a gente está fazendo. E aquilo vira uma avalanche, sabe? Começa numa bolinha de neve caindo do alto da montanha e vira uma avalanche que acaba destruindo todas as nossas estruturas físicas, mentais, psicológicas e espirituais e tudo mais. Esse vídeo também tem como intenção falar sobre o encontro que eu tive ontem com uma entidade. Eu fui no terreiro e eu conversei com a entidade, só que eu estava com uma clareza mental maior. E ela me mostrou que eu errei, eu estou errando e o espiritual continua conversando comigo, só que eu quero fazer do meu jeito. É do ego? Provavelmente é do ego. Só que eu não quero me filiar a nenhuma religião. Eu não quero, por exemplo, eu falei num vídeo uns 2 meses atrás que eu virei macumbeiro. E não, eu não sou macumbeiro. Eu sou um ser humano tentando encontrar a melhor forma de lidar com a minha existência terrena. E não é me afiliando numa religião. Eu sei que lá eu aprenderia muito, eu estaria de coração aberto para aprender muita coisa, só que eu não estou pronto para ir pro trabalho em si. Eu continuo na assistência e na assistência a gente vai para nos curar. Eu estou quebrantando o meu coração dia após dia e
eu entendi um segredo que é muito poderoso, pelo menos para mim tem sido muito poderoso ter entendido, e por isso eu até parei o carro para conversar com vocês. Eu entendi aquela coisa de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E isso casa com o começo do vídeo, porque Jesus não replicaria a raiva que o outro está sentindo. Porque o cliente chegou com tipo 7 facas na mão e pedras e querendo arrumar briga. E tá tudo bem. Às vezes a gente vive no modo de ataque e faz sentido, porque ele é advogado. Então eu penso que a todo momento ele tá sofrendo ataques. E tá tudo certo. Eu perdoo por isso. E eu espero que ele tenha me perdoado também, porque foi falha minha. Às vezes a gente só precisa cumprir com o combinado, sabe? Para não desencadear nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor de estômago. E Jesus me ensinou a ser manso. Tem me ensinado a ser manso. Às vezes o boi bravo que tem dentro de mim, ele quer quebrar a porteira e sair destruindo tudo pro caminho. Mas não é dessa forma que eu quero fazer. Às vezes eu preciso, inclusive minha esposa tem achado bem desagradável alguns momentos que eu tento me regular emocionalmente, tanto que eu tenho usado cheirinhos para me centrar no que é bom, porque se a gente não focalizar as coisas que são boas, a nossa mente inevitavelmente acaba tendendo para o que é ruim. Aí a gente se desagrada com um odor, a gente se desagrada com um ruído, a gente se desagrada com a atitude das pessoas, e nada disso está no nosso controle. As coisas são como são e acabou. Se a gente tem poder para controlar o nosso ambiente, que controlemos o nosso ambiente. Por exemplo, se meu carro cheira cigarro porque eu fumo e isso às vezes me incomoda, eu uso o cheirinho e tá tudo certo. O ideal, claro, e Jesus tenta me ensinar isso dia após dia, é parar de fumar. Só que isso está servindo a algum propósito que eu ainda não reconheci. E tem hora que eu não consigo, eu sei, justificando um vício. Pô, você está justificando um vício, você está sendo fraco. Sim, eu sou fraco. Em alguns momentos eu sou fraco, porque eu não... Tem algumas coisas dentro de mim, do meu passado, e até do meu passado anterior a essa encarnação, que eu tenho medo de vasculhar. Eu tenho medo do que eu vou encontrar. Sabe aquela coisa de... Será que na vida passada eu fui um monstro? E eu posso ter sido. Você pode ter sido. Qualquer um pode ter sido. Até porque eu já fui um monstro nessa própria encarnação. Eu já fui uma pessoa péssima. E eu não quero mais ser. Só que daí, ao invés de eu buscar resposta e buscar perdoar o monstro que eu já fui, eu tenho fugido. E o cigarro tem servido como fuga. E eu consigo reconhecer isso. Só que eu ainda não consigo lidar com a coisa de fato. Mas que a reflexão do vídeo, para concluir, que fique essa tentativa de transmitir um ensinamento. Sejam mansos, sejamos todos mansos, porque no mundo já tem muita gente querendo brigar, já tem muito cão de briga, não só encarnado, mas desencarnado também, querendo arrumar conflito para todo lado, e não é assim, essa não é a forma boa. O cliente chegou no final da ligação a pedir desculpa pela forma como ele reagiu, porque isso foi uma reação. Ele entendeu da forma que ele entendeu e ele já reagiu, e ele reconheceu que ele reagiu de forma bem ríspida. E a gente faz isso o tempo todo, eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu não penso o que aquela situação tá despertando de gatilho em mim, e eu reajo. Isso é péssimo. A reação não é pensada. Quando a gente age, sim. Agir é algo lúcido. A reação, reagir, é algo inconsciente. A gente vai no nosso modo operante. Se a gente está acostumado a reagir atacando, a gente vai atacar. Se a gente está acostumado a reagir fugindo, a gente foge. E isso não é bom. O ideal é a gente pensar a situação e conseguir tomar uma decisão conscientemente
mas de forma rápida também, porque não adianta nada você ficar pensando no que fazer, no que falar por muito tempo, senão você perde o timing, e o timing é importante na nossa vida. Eu vou ficando por aqui, eu espero que a reflexão tenha sido boa e tenha valido o seu like. Se valeu, já deixa aquela curtida que ajuda o nosso canal. Se inscreve para mais vídeos e um comentário é sempre muito bem-vindo. Eu adoraria ouvir do lado daí se eu estou fazendo um bom trabalho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.